A né? variável disso ela é muito grande, né? Do que pode ser. A gente entende que ela a depressão ela vem num momento de colapso, né? Ela pode ter vários níveis de colapso, ela pode atingir várias estruturas. Eu percebo muitas pessoas vindo num desgaste, vem num desgaste com o tempo muito grande. Mesmo jovens, tempo que eu digo assim, não conectadas consigo, perdendo o que no existencialismo vai perdendo uma certa autenticidade de como lidar com o mundo. Como a Ana está falando, o mundo nunca foi muito bacana com tudo. Hoje tem uma sociedade assim, antigamente era guerra, não que não tenha hoje. Cada época teve o seu momento sombrio, complexo. Os desafios, né? Os desafios. Alguns ousam dizer tragédias. O próprio Freud tinha uma noção bem legal, interessante da humanidade. Eu gosto de uma frase dele que ele falava: se sofrimento gerasse sabedoria, o mundo estava cheio de sábios. E não está, porque não é uma coisa muito simples de lidar. O Jung ele trouxe um termo de um padre chamado São João da Cruz. Eu acho que ele é do século XVI, da Espanha. Ele chama de noite escura da alma. Ele trouxe um termo, ficou bem famoso isso daí na época, porque ele quis puxar uma versão, uma noção de depressão mais conectada a um estado de espírito interno, um estado de alma. Que ele falava que a nossa libido no sentido de energia de vida, ela caminha para dentro, mas de uma forma muito violenta. E ele entendia que nem sempre isso é uma coisa ruim. Lógico que de sentir, óbvio que é ruim. É uma forma da gente poder fazer uma transformação lá dentro, que na alquimia chama-se nigredo, que é um aspecto onde você vai cuidar daquilo que está ficando putrefácil, que já está passando do ponto de cuidar. Então eu vejo isso, muitas pessoas trazendo coisas que veio deixando para trás, porque a psique não tem tempo. E é muito comum as pessoas falarem, mas já passou, essas crenças populares. Tem que viver o hoje. Mas você não superou? Isso é tão engraçado. Exato. A gente ouvir, né? Exato. Quando as pessoas chegam em estado de luto, né? O que eles mais relatam é assim, todo mundo me disse que eu tinha que ter superado, e eu não superei, e eu tô culpado. Porque daí, né, tem uma coisa importante. Quando a gente se liga a algo, a alguém, é uma parte do nosso ego, do nosso eu que se liga a essa pessoa. E quando essa pessoa ou essa coisa vai embora, a gente falava, de novo, né? Eu vou retomar até o burnout, o episódio sobre burnout e o episódio sobre envelhecimento que a gente fez. Quando a gente se liga a um modo de vida, a um modo produtivo de vida, a um trabalho, a uma identificação com o trabalho. Então, eu sou Ana Cláudia, sou psicanalista, né? Vai ter um momento onde talvez eu não possa mais ser psicanalista. Eu tô muito idosa, fiquei surda, fiquei meio biru, sei lá, né? Então, assim, uma parte do meu ego, do meu eu, tá ali, ligado a isso que eu sou. Quando eu tô apaixonada por alguém, ou quando eu tenho um casamento com alguém, ou quando eu tenho meu pai, minha mãe, uma parte de mim tá ligada àquilo. E pra psicanálise, quando aquele objeto vai embora, ou quando existe uma mudança, né? Um colapso, como o Dudu disse, acho que é uma palavra interessantíssima. Quando existe um colapso, quando aquilo some da minha vida, uma parte do meu eu vai embora. E é isso que faz o sujeito voltar para dentro. A libido retorna para o sujeito, né? Vou tentar explicar de um jeito bem simples, porque é bem complexo, freudianamente falando. Aquilo volta para o sujeito, mas volta em maneira de ataque para o próprio ego. Não volta consolando ninguém. Né? Ela volta nessa coisa sombria que você diz. Entendeu? Nessa coisa pesada. Isso. Né? Nessa coisa que volta para ele e aí gera culpa também. Né? Então a gente vê muito assim em lutos por pessoas que se foram. Será que eu cuidei direito? Será que eu fui uma boa filha? Quando a questão é perder o pai, a mãe, enfim. Eu não devia ter feito isso, a gente devia ter levado para o hospital, devia ter levado para o hospital em São Paulo, devia ter feito. Né? Então vem uma série de pensamentos depressivos culposos, porque essa energia retorna para o eu, para tentar refazer esse caminho. Só que isso precisa de tempo, isso precisa de instrumentalização interna e externa, né? E a gente hoje tem muito pouco jeito para fazer isso. Acho que a sociedade permite muito pouco. Por isso que eu falo do velório, porque eu acho que o velório, para mim, é muito significativo e muito emblemático. Simboliza isso de que a gente foi encurtando espaços de tristeza. Eu acho que o ser humano nunca lidou muito bem, né, com isso. Aqui hoje tem menos ainda. Mas que antes a gente tinha... eu acho que...
a gente tinha rituais. Né? Sim. E se a gente for pensar hoje, nós somos uma sociedade pouquíssimo ritualística. Sim. Pouquíssimo. Mesmo religiosamente falando, os rituais, missa, culto, não sei o que, não sei o que lá, eles são cada vez mais curtos. Sim. Né? E as pessoas vão cada vez menos a isso, que não seja por pura obrigação. Isso cumprir uma função, né? Cumprir uma função, na verdade, né? É legal porque tanto o ritual, qualquer coisa que você precisa lidar com a vida adulta ou com a vida... vamos falar de jovem para cima, que a vida vai ficando mais complexa. Não é à toa que o ritual aparece principalmente nesses momentos, para mostrar que a vida adulta e madura ela é difícil, ela é antagônica, e você precisa ter uma musculatura para suportar isso daí. Os rituais servem para isso, muitas vezes para você ter uma sociedade que também dava conta, que ajudava você, uma tribo, um hábito. Hoje a gente não sabe a diferença de música de casamento, velório, formatura, é tudo a mesma coisa? Não, toca rock no casamento. Exato. Não tocou. Eu não posso falar nada, eu já tocou em questões pessoais, eu peço desculpa. Mas o seu casamento foi muito legal e diferente, eu tava lá, eu vi. Então assim, as pessoas estão perdendo essa musculatura que a gente chama. O que é esse vale das sombras que a gente fala que o terapeuta vai ajudar a pessoa a passar na noite escura da alma? É esse trabalho de esticar, de entender melhor que a gente não tem uma sociedade boa para isso hoje. A pessoa se perde e não tem pra onde correr. Você percebe isso? É isso. Assim, a gente não tem... né, nesse sentido, eu fico pensando... falta tempo, né, pra gente se comunicar. Falta tempo pra gente fazer uma visita quando falece alguém. E musculatura. Isso! Porque a pessoa não aguenta. Acho que tem uma parte, vê se faz sentido. Tem uma sociedade que estimula. Mas por que... É o que eu sempre falo, pergunto eu. Por que deu certo? Deu certo assim, muita gente também não vai atrás. Porque não tem estímulo, porque não tem uma cultura para isso que ajude. Ótimo, com certeza. Mas acho que tem muito a própria questão do humano mesmo, de não ter medo disso, ter rotas de fuga que também falam, deixa quieto. Porque é muito difícil. Venha calhar, eu acho. Né? Porque eu acho que assim, claro que o ser humano não quer participar de um velório de 24 horas. Né? Porque é triste, porque a gente tem vários momentos de tristeza. A gente que é mais velho já participou desses velórios longos, por exemplo, ou de outras situações, a gente sabe que, né? Agora, eu fico pensando um pouco, enquanto o Du falava, e aí me ajudem a pensar, que é assim, eu me lembro de criança, de ver a minha avó, eu tinha uma avó que era benzedeira, ela era mó legal. E ela, quando tinha essa coisa dos velórios, ela fazia um caldeirão gigante, né, de alumínio com canja. Então, a canja era oferecida para aquela família que estava lá, porque assim, a família não tinha tempo de fazer comida, a família estava desarvorada, e cansada, os velórios duravam bastante tempo, E durante uma semana, as vizinhas se organizavam, ou as pessoas da família se organizavam para estar presente naquela casa e fazer pequenas visitas, levar um bolo, oferecer um prato de comida, uma torta, um negócio. Então, assim, a gente crescia, eu acho, quando você fala de musculatura, a gente crescia vendo sistemas de suporte. Uhum. Que eu acho que eles diminuíam um tanto uma certa sensação de solidão naquela tristeza, naquela confusão que a vida era. Mesmo a história do parto que eu citei. Quando nascia um bebê na família, tinha uma rede de apoio feita pelas mulheres que não trabalhavam fora, trabalhavam na casa, uma rede de apoio para aquela parturiente, que era uma coisa que ela sabia que ela podia alçar a mão se ficasse muito pesado. Então, eu tô pensando nas parturientes modernas, se elas puderem contratar uma babá, ok, né? Mas difícil, os avós hoje já não são, e não é uma crítica aos avós, mas eu acho que os avós não são mais aquelas pessoas que sabiam que ao serem avós iam se dispor a cuidar disso. As mulheres da família trabalham fora até 60, 60 e tantos anos, ou mais, né? E também não tem a mesma disponibilidade do cuidado daquilo. Então, eu acho que a própria criança já não gera nela uma musculatura psíquica dizer assim, bom, se acontecer alguma coisa muito ruim, tem gente aqui do lado. Né? Tem um movimento de pessoas aqui em volta para o que vai acontecer, que é um negócio bacana. Né, que é um negócio legal. Então, desde uma doença que você vai para o hospital fazer uma cirurgia besta, tirar a vesícula, vamos pensar. Desde fazer um exame que você precise tomar anestésico, contraste, você precisa de um acompanhante. Né? Você fica pensando assim, quem vai?
né? Uhum. Quem vai comigo? Para quem que eu vou pedir para ir comigo? Ah, você não tem uma irmã? Eu tenho um irmão. Eu tenho irmã, irmão. Nós temos irmãos e irmãs. Eles estão trabalhando, né? Antigamente a gente tinha as mulheres que estavam ali à disposição do cuidado familiar e essa figura, com as mudanças, né, do mundo, essas figuras estão trabalhando hoje. Então, a gente agora tem que ir se organizando numa coisa um pouco mais, na minha opinião, um pouco mais insegura. Então, acho que a nossa musculatura existe, mas ela tem menos força nesse sentido. E as crianças, as nossas crianças, hoje sabem que algumas coisas são vividas mais na solidão. Né? Numa certa solidão. Sim. Então, acho que a musculatura fica mais frágil. Fica, exatamente. Não sei se vocês concordam, mas eu acho Sim. que ela fica um pouco mais frágil nesse sentido. Ela dificulta, né? Porque ela é um dos aspectos de estruturação, né? Ela está num pilar. É por isso que a gente busca, pelo menos dentro da clínica, trazer essa pessoa para dentro de si, poder fazer esse caminho e poder se reestruturando. A medicação, o tratamento, a psicoterapia, ela vai ajudando a pessoa a reestruturar algumas coisas, entender e perpassar por momentos das tragédias da vida, como talvez a morte é uma delas, outras tragédias que vão acontecendo ao longo da vida e que hoje a gente está muito conectado excessivamente à performance, ou performances, que não é ruim, mas ela dificulta entender a vida. Nem tudo vai ser performance. Por exemplo, luto não se supera, que isso seria uma performance, no caso. Depressão, pelo menos a meu ver, ele não se supera. A depressão e o luto, eles precisam ser elaborados. É uma palavra que a gente usa bastante. É digestão, né? Tem um processo. E para elaborar, você tem que passar por seja pela solidão, seja pela angústia, o que eu vou fazer da minha vida, como eu lido com isso, aprofundar por isso que ele vai para dentro, é um movimento para dentro violento, um colapso, como a gente colocou, e que se você não tiver estrutura, pelo menos para olhar isso, você vai andar o resto da vida, tende a ficar, não melhora. Ele não melhora do nada. Né? A pessoa fala, não, daqui a pouco passa. Fala, não é uma gripe que você tem. As coisas estão muito mais no campo do individual hoje, né? Porque tudo que vocês estão falando, acho que as mudanças aí culturais, como a gente já viveu, né? Com rituais, com famílias dando outro tipo de suporte, hoje a coisa incide muito mais para o indivíduo. Então ele se vê muito solitário também em dar conta de si mesmo. Porque outros arranjos que já existiram não existem mais da mesma forma. E aí que está a questão. Porque como o tempo ele é escasso, o tempo para si, poucas pessoas abrem essa janela, a pessoa vai esticando a corda e empurrando. E é o que a gente vê hoje. Quando você vê uma pessoa que, vamos dizer, se suicidou, do nada, pessoa famosa, né? Você vê no Instagram, todo dia tem. E aí você vê a pessoa estava em depressão e ninguém sabia, provavelmente. A pessoa aparentava estar bem e não estava. Verdade. Isso é muito comum hoje, porque esse processo é muito solitário, né? E esses componentes que existiam já não existem mais e provavelmente não existirão da mesma forma. Então, acho que hoje o desafio é a consciência de cada indivíduo, né? Poder pedir ajuda, poder elaborar, como você falou, o sofrimento, o luto, para poder dissolver isso e não ficar arrastando um processo. Exato. Porque muita gente, a gente vê isso. Só vai procurar ajuda profissional aos 45 do segundo tempo. Que tudo bem, dá tempo, sempre dá. Mas tem um preço, né? Teve um processo arrastado aí de muito tempo, de sofrimento, de dor, né?